Seja muito bem-vindo ao Teologia, e essa é mais uma edição do podcast do Tchê. A nossa edição de hoje está especial, porque estamos completando um ano de podcast do Tchê. Então essa edição está especial e nós convidamos o nosso primeiro convidado desde quando começamos, o pastor Kelso Clark. O pastor Kelso Clark irá nos abençoar hoje mais uma vez, como fez da primeira vez, o nosso primeiro episódio, e vamos comemorar esse ano de podcast falando sobre Israel nos planos futuros de Deus. Um assunto importante que talvez nós não prestamos muita atenção e não buscamos saber, mas hoje vamos conversar sobre esse assunto, esse tema que precisa ser discutido, que precisa ser estudado, e estudá-lo nos dá uma percepção melhor de como Deus está tratando e irá tratar com o seu povo escolhido. Então, após a vinheta, eu e o pastor Kelso Clark vamos conversar sobre Israel nos planos futuros de Deus. Até daqui a pouco. Pastor Kelso, mais uma vez aqui no nosso canal, é um prazer tê-lo aqui no podcast do Tchê, episódio de um ano, completando um ano do nosso podcast. Lembro quando eu lhe fiz o convite a primeira vez, há um ano atrás, o senhor aceitou prontamente, e dessa vez de novo, beleza, vamos lá, vamos para frente. Eu quero agradecer o seu pronto atendimento, e para mim é um prazer mais uma vez conversar contigo nesse episódio especial de um ano do nosso podcast. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, eu é que agradeço. Para mim, olha, realmente como o tempo voa, né? Quando tu falaste que faz um ano, aniversário de um ano do podcast, eu digo, já? Para mim parece que faz poucos meses, né? Mas o que eu quero enfatizar é que para mim é uma honra muito grande estar participando aqui, e logo num episódio tão significativo como esse, que é marcando um ano de existência. Então é uma honra, um prazer muito grande, Leandrão. Massa, pastor, obrigado. Pastor, o assunto que vamos tratar hoje é o papel de Israel no plano de Deus. É um assunto importante, um assunto que há alguns meses atrás, talvez no início do ano, alguns seminários, principalmente o Cibima, abordou esse assunto. Eu ouvi algumas coisas também lá pelo Cariri, que eles estavam falando sobre esse assunto. Então, conversando em off contigo, falando sobre que tipo de assunto nós poderíamos tratar para esse episódio especial, nós chegamos a esse assunto, a esse tema, sobre Israel, como é que as igrejas deveriam olhar para Israel hoje, quais os planos que Deus tem para essa nação mais para frente, que breve se cumprirão. Então, por que é importante nós falarmos sobre esse assunto e quais as implicações de nós entendermos corretamente sobre isso? Ok, é muito importante por vários aspectos. Primeiro, porque é um assunto que está muito abordado nas Escrituras. Então, se é um assunto que está tão presente na Bíblia, eu diria que de forma muito especial no Antigo Testamento, mas não só no Antigo, no Novo também, nós interpretarmos corretamente esse assunto nos enriquece, não só por entender o assunto em si, óbvio que é um assunto importante porque está tão presente nas Escrituras, como também determina a qualidade da nossa interpretação das Escrituras. Por exemplo, se nós usarmos uma interpretação errônea para interpretar, estou sendo redundante aqui, aquelas passagens, se nós interpretarmos errado, isso vai acarretar numa falha hermenêutica de interpretar errado a Bíblia toda, e as implicações são graves. O que eu estou querendo dizer? Se a gente usa uma correta maneira de fazer exegese, de interpretar a Bíblia, nesse particular, a gente vai usar em todas as outras áreas. Então, o que eu estou querendo dizer é a maneira de nós interpretarmos corretamente a Bíblia está no âmago desse assunto. Se nós interpretarmos errado aqui, vamos interpretar em muitas outras áreas também. Mas, é claro, isso eu estou falando em termos gerais. Quanto ao assunto em si, é extremamente importante, não só porque está muito na palavra de Deus, como eu estou só reiterando aqui, a nível de ênfase, como é um assunto que é valioso para o próprio Deus,
E nós vemos muito dos atributos dele próprio refletidos nisso. Por exemplo, fidelidade, a maneira acurada de se manifestar, de revelar coisas. Se ele promete uma coisa aqui, mas cumpre de outra forma, como é que pode? Como é que nós podemos confiar nele em qualquer outra frase que ele diga? E por aí vai. Massa. Pastor, pegando esse argumento de que se nós não tivermos uma boa hermenêutica, uma boa exegese, isso vai nos levar, vai acarretar em continuarmos não entendendo bem o assunto, e se continuarmos assim com uma má exegese, má interpretação, vamos não só esse assunto entender mal, mas outros assuntos entender mal. E por que é importante de maneira assim, como esse saber corretamente pode influenciar a nossa vida? Como o senhor falou, olhar para o Senhor, sim, mas como é que eu saber que Deus tem seus planos para o povo de Israel pode mudar a minha perspectiva sobre Deus, ou pode me fazer com que eu tenha um relacionamento mais íntimo com o Senhor? Ok. Quando você analisa hoje como Israel está, por exemplo, se você analisa qualquer notícia sobre Israel, o que está acontecendo em várias áreas em termos políticos, ou seja, arqueológicos, descobertas que têm sido feitas lá, o desejo muito grande que tem da parte de muitos judeus de reconstruírem o templo, que estão ansiosos para reconstruírem o templo. Então, quando a gente vê tudo isso acontecendo, e muita coisa sendo descoberta que confirma as Escrituras, a gente vê, puxa, Deus está agindo hoje, mexendo em termos políticos, em várias áreas, fazendo com que o povo já tenha voltado para a terra há 70 anos, mais ou menos, né? Então o povo já voltou, já está ali, já está próspero. Lógico que isso não é a prosperidade do milênio ainda, não tem nada a ver, não, mas a gente já vê como Deus mexeu no povo em si, colocou na terra, está colocando esse desejo de construir o templo, já estão empreendendo muitos esforços nesse sentido. A gente vê uma coisa crescendo ali, a gente vê Deus está agindo. Então, quando a gente vê na esfera política, por assim dizer, não, e várias outras também, mas hoje, Deus mexendo no mundo, e de forma específica em Israel, a gente vê Deus mais presente, de forma palpável, em acontecimentos que nós podemos olhar e ver e testemunhar dia a dia. Então, nós vemos que Deus está muito mais presente de nós do que nós imaginaríamos. Isso aumenta a nossa confiança nele, como aquele que sustenta todas as coisas, como nas próprias Escrituras. Perfeito. Se eu puder acrescentar, talvez, pensar também na questão da preservação do povo. Né? A gente olha Israel no meio de tantos inimigos, tantas pessoas, tantas nações querendo tomar aquele pedaço de terra que são deles, e a gente olha para a história e vê tanto empreendimento tentando exterminar com esse povo, e a gente vê Deus preservando, e essa preservação é porque no final ele tem alguma coisa para esse povo, tem alguma coisa guardada. E pensando nisso, olhando para a história, olhando para as igrejas dos séculos passados, como é que elas olhavam para esse assunto? Como é que elas olhavam para Israel? Qual era a perspectiva que elas tinham desses planos que a palavra diz, a palavra de Deus diz que Deus tem para Israel? Como é que elas viam isso? Você diz nos séculos passados, recentes nossos, ou voltando lá para o comecinho da história da igreja? Não, voltando para a história da igreja, olhando panoramicamente na história, como é que essa perspectiva foi se desenvolvendo ao longo do tempo? Ok. No comecinho da história da igreja, bom, antes de mais nada, só cortando aqui a minha própria frase, é difícil dizer exatamente o que as igrejas pensavam, fica mais fácil da gente ver o que os pais da igreja pensavam, porque eles deixaram os registros, né? Dizer o que a igreja em si pensava é difícil, mas a gente calcula mais ou menos o que elas pensavam a partir dos escritos dos pais da igreja, que foram aqueles líderes, aqueles eruditos, os teólogos daqueles dias que deixaram registros de como eles viam as escrituras, o próprio Deus, a doutrina, né? Então, baseado nos escritos dos pais deles, dos pais da igreja, dos escritos deles, que eu quero dizer, baseado nisso, nós temos algumas ideias. Não podemos ir muito fundo nisso, porque muita coisa não chegou até nós, e o que chegou até nós em termos de escritos registrados, muitas vezes não são
pensamentos que estão muito sistematizados ali, então nós podemos deduzir o que o certo estudioso dizia por algo que ele escreveu aqui, algo que ele escreveu ali, mas nós vamos juntando as peças e temos mais ou menos formado o quadro do que cada um deles pensava em termos gerais. Ou seja, apesar de que a gente deve dar um certo peso nisso, mas a gente sabe que tem uma certa cautela quanto a isso. Mas, voltando aqui, que a gente entende de como é que eles viam Israel? No comecinho da história da igreja, ou seja, nas primeiras décadas, o que a gente vê é que havia basicamente um consenso de que Israel ia se converter, ou seja, haveria uma conversão em massa de judeus no futuro. Isso aí é basicamente consensual entre os primeiros séculos, até pelo menos até 400, 500, até a época de Agostinho, por exemplo, todos eles admitiam que haveria uma significativa conversão de judeus no futuro, inclusive Agostinho, que é considerado o pai do arminianismo, mas ele próprio defendia isso, ou seja, se você for para Justino, Irineu, Tertuliano, até Orígenes, eles acreditavam, vai ter uma conversão de judeus. Agora, isso está longe de ser o que nós entendemos por restauracionismo. O que é isso? É Israel ser realmente restaurado como povo de Deus, judeu étnico, a nação, ou seja, termos nacionais, na terra dele, Cristo reinando ali, eles com proeminência sobre as demais nações. Isso não. Aliás, é raríssimo, você praticamente não vê esse tipo de pensamento nos pais da igreja. Nenhum deles, que eu saiba, disse de uma forma clara que queria isso. Cria uma conversão de muitos deles e que ia ser um passo marcante antes da vinda de Cristo. Sim, mas isso não é igual a dizer que Israel vai ser restaurado do jeito que a Bíblia fala que vai ser. Certo. Agora, olhando um pouco para esse relacionamento Israel e Deus, né, o relacionamento de Deus com a nação de Israel, a gente sabe que houve uma ruptura. Deus deixou de tratar com Israel em algum tempo da história. O que causou, pastor, essa ruptura, essa quebra no relacionamento de Deus com Israel? Ok, eu entendo que foi o fato deles terem rejeitado o Messias deles, rejeitaram a Cristo. Então, Cristo veio, eles rejeitaram, então Deus como que abandonou provisoriamente a Israel como povo dele. Então, ele abriu a porta para a conversão dos gentios e dos judeus, de alguns judeus que se convertem, então, que se tornam membros da igreja. Enfim, Deus, como que diz, fechou a porta provisoriamente para Israel, endureceu Israel, está lá em Romanos, capítulos 9 a 11, Paulo fala disso claramente, bem especificamente no capítulo 11 de Romanos, Deus endureceu, veio o endurecimento. E durante toda a era cristã, a nação de Israel está como nação endurecida. Então, eu entendo que foi isso que causou. Ou seja, o povo de Deus hoje não é Israel em termos práticos, de relacionamento prático, apesar de que Israel não deixou de ser povo de Deus, mas, como eu já falei, está, como se diz, congelado, entre aspas. Né? O povo de Deus hoje é a igreja. E judeus que se convertem, estou só repetindo, passam a fazer parte da igreja. Eu entendo que Deus não vê aquelas pessoas como, isso aqui é judeu, isso é gentil dentro da igreja. Não, dentro da igreja, na era cristã, não há distinção nenhuma. Certo. Pastor Kelson, a gente sabe que em algum momento Deus vai retornar a tratar com Israel na história da humanidade. Né? Nós estamos num parênteses, no momento em que o povo rejeita o Senhor Jesus, abre-se esse parênteses, Deus começa a agir através da igreja como seu povo, e esse parênteses vai fechar em algum momento da história para que Deus continue tratando com Israel. Quais as bases bíblicas, né, para essa restauração, para essa restauração do relacionamento de Deus com Israel? Ok. Qualquer informação bíblica, ou seja, qualquer base bíblica que aponte para Deus trazendo o povo de volta para a sua terra, e não só isso, mas o povo se convertendo em massa e Deus passando a ser o Deus daquele povo, da nação mesmo, oficialmente, né, para sempre, com o Messias reinando no meio deles, pecados perdoados, as nações submissas a Israel, por assim dizer, Israel em proeminência, nunca mais sendo pressionado ou oprimido por nações. Qualquer referência que aponte para um desses pontos é uma base bíblica
para a sua pergunta, porque Deus nunca fez isso até hoje. Então, um exemplo aqui, Jeremias é conhecido como profeta da nova aliança, porque a nova aliança que nós conhecemos, que Deus fez com Israel, está lá em Jeremias 31, dita claramente com todas as letras. É a nova aliança que firmaria com esse povo. Então, não vou entrar no aspecto de se ela é aplicável hoje ou não, não é um assunto, mas seja como for, ela foi feita originalmente com Israel e vai ser cumprida com os judeus, literalmente. Pois então, Jeremias 31 em diante, fala disso. Mas o mesmo profeta, ele fala aqui um pouco antes, Jeremias 23, olha o que ele diz aqui. Jeremias 23, 5 em diante. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome com que será chamado, Senhor, justiça nossa, desculpa. Aí ele prossegue, Jeremias 31, depois quem estiver nos assistindo pode ler lá, Jeremias 31, de 31 em diante, várias passagens. Ezequiel também deixa isso bem claro, por exemplo, Ezequiel 37, 25. Antes disso, Ezequiel 36, 24 a 27. Diz assim: tomar-vos-eis de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Eu li Ezequiel 36 e 24, e 25. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Alguém pode dizer, mas isso aí já foi cumprido no retorno do exílio babilônico. Tudo bem. Eu concordo que a idolatria foi purgada, realmente. O povo não foi mais idólatra, não continuou com a idolatria depois do exílio babilônico, quando eles voltaram lá em 538. Mas, olha o que Ezequiel fala aqui. Será que já foi cumprido isso? Olha só. Ezequiel 37, 26 diz: dá-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e observeis, habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o seu Deus. Aí ele continua: nunca aconteceu algo parecido com isso da nação inteira se curvar diante de Deus, teria que ser através de Cristo. Nunca, a nação nega Cristo. Então, não foi cumprido. Se não foi cumprido, vai ter que ser cumprido. Certo, perfeito. O que o senhor diria de Romanos 11? Romanos 9, 10, 11, ali Paulo, ele parece que na sua carta abre um parênteses para falar especificamente de Israel. Ele fala sobre a rejeição de Israel, mas ele também termina ali no capítulo 11 falando sobre a restauração de Israel, tá trazendo um pouco mais para a questão, ensinando a questão para a igreja especificamente. Sim, ótimo, foi muito bom ter lembrado, porque os textos que eu citei estão no Antigo Testamento e, claro, isso não tira nem um milímetro da autoridade deles e de que serão cumpridos, óbvio. Mas alguém poderia dizer, mas há tudo no Antigo Testamento, o Antigo Testamento tem que ser reinterpretado, seja como for, o Novo Testamento explica melhor, essa coisa toda. Que não é por aí, não. É lógico, nós devemos exegeticamente interpretá-lo da forma correta, sim, mas não anula o fato de que é verdade e vai ter que ser cumprido. Mas, seja como for, será que tem prova bíblica no Novo Testamento? Tem. Essa você acabou de citar uma. Olha Romanos 11 e 15, por exemplo. Diz assim: porque se o fato de terem sido eles, judeus, rejeitados, trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? Então aqui Paulo vem descrevendo que Israel foi endurecido, mas vai voltar a ter a comunhão com Deus. E no versículo 26, que é um versículo que eu acho que sou apaixonado por esse versículo, Romanos 11, 26, diz assim: e assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Futuro. Perfeito. Pastor, essa restauração, né, envolve vários aspectos, quais o senhor já mencionou, como, por exemplo, Israel vai se converter totalmente ao Senhor, o Senhor vai tirar todas as iniquidades da nação,
o povo vai voltar a adorar só o grande Deus, eles vão voltar para a terra. Há mais alguns aspectos que envolvem essa restauração por completo? Como seria essa restauração plena? O que envolve a plenitude dessa restauração? Ok, antes de mais nada, comunhão com Deus, com o próprio Deus, e, claro, tem que ser através do Senhor Jesus Cristo, que eles vão aceitar Jesus Cristo como Salvador. Zacarias deixa bem claro isso, Zacarias 12, diz que eles verão aquele a quem traspassaram, e chorarão, lamentarão, e Israel vai se converter a Cristo mesmo, né? E, então, restauração espiritual, restauração física na terra, plenitude material, física, nunca mais vão ter fome ou sede no sentido físico mesmo, ou seja, abundância em termos agrícolas, enfim, de toda essa abundância material que Deus vai dar para eles, uma grande honra entre as nações, ou seja, eles vão ter uma proeminência entre as demais nações. Aliás, essa é uma posição que tem sido, infelizmente, muito, eu diria, ou negada mesmo. Hoje em dia a gente vê uma tendência muito grande de acharem que o milênio vai ser, muitos que creem no milênio, alguns pré-milenistas mesmo, eles dizem, não, eles creem em tudo isso, vai ter um tempo maravilhoso de Cristo reinando no milênio, sobre Israel, em Jerusalém, mas eles diminuem o papel de Israel. Alguns pré-milenistas entendem que o destaque a Israel está restrito ao aspecto geográfico, porque Cristo vai estar reinando em Israel, então Israel vai estar, geograficamente, ele vai ser importante porque Cristo está ali, mas tira o peso que Deus vai dar ao povo judeu como nação de ponta, digamos assim, sem ser irreverente, mas o top, né? A nação número 1 do planeta vai ser Israel. Isso a gente vê em várias passagens bíblicas. Você quer que eu dê alguns exemplos aqui ou eu estou esticando demais? Não, pode continuar. Vamos lá. Olha, uma passagem clássica é Zacarias 8, 20 a 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão povos e habitantes. Vou ler de novo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar ao Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Olha só, esse versículo é o que eu quero chamar mais a atenção, 23, Zacarias 8, 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. E várias outras passagens, só mais uma que eu vou citar aqui, Isaías 60, 12. Isaías 60, ele descreve que Jerusalém vai estar altamente glorificada, por assim dizer, no sentido de que Deus vai dar muita glória, até material, e as nações do mundo todo vão até lá carregando suas riquezas. Mas tem uma passagem bem interessante aqui, versículos 10 a 12, diz assim: estrangeiros edificarão os teus muros, e os reis dos estrangeiros te servirão, porque no meu furor te castiguei. Deus dizendo para os judeus: eu castiguei vocês, parentes, na grande tribulação, mas na minha graça tive misericórdia de ti. As tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que te sejam trazidas as riquezas das nações e conduzidas com elas os seus reis. Detalhe: existe um texto em Apocalipse que é muito, praticamente faz uma alusão a isso, ou pelo menos ele é muito parecido com isso. Só que em Apocalipse ele é citado falando da Nova Jerusalém, a eternidade futura, o que faz com que alguns interpretem todo o capítulo 60 de Isaías como sendo a eternidade futura. Isso aqui é tudo simbólico, tem muito metáfora aqui apontando para a eternidade futura, Nova Jerusalém, não é nada na terra, não é milênio. Então, alguns interpretam dessa forma. Mas como é que eles vão explicar o versículo 12? Isaías 60, 12. Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão de todo assoladas. Na eternidade futura, Nova Jerusalém vai ter isso. Quer dizer que vai ter pessoas que na Nova Jerusalém que vão desobedecer a Deus e vão ser assoladas ali, na Nova Jerusalém, na Nova Terra. Não existe isso.
Então, é óbvio que diante da possibilidade de haver desobediência aqui no planeta e punição, é claro que está falando de um período em que vai ser maravilhoso por um lado, mas ainda vai ter grandes resquícios do pecado. E, trazendo de volta, por que essas nações vão ser assoladas? Porque não estão servindo Israel. Ou seja, são várias passagens, tem muitas outras também, mas dei apenas alguns exemplos. No caso, nessa época, quanto à restauração de Israel, Israel vai ser a potência mundial naquela época. E ela vai ser a referência, ela vai ser o modelo, vamos dizer assim, onde as nações elas terão que de alguma maneira reverenciar esse povo, porque como tu leste muito bem, se determinado povo não reverenciar Israel, eles vão padecer nas mãos do rei, do soberano que tiver no trono. Interessante isso, interessante, muito legal essa passagem, e mostra até uma advertência para os povos se colocarem em submissão a Israel naquela época. Pastor, a seguinte pergunta ela está intimamente ligada com as duas anteriores. Se Deus está tratando com a igreja agora, hoje, com a igreja, deixando Israel um pouco esperando, no banco de reservas, a gente pode dizer, em que momento da história Deus vai retornar a trabalhar com Israel? Eu entendo que seja logo o arrebatamento da igreja. Deus vai arrebatar a igreja, vai tirar todos os salvos do planeta, e a partir dali ele volta a tratar com Israel, que é quando vai começar a 70ª semana de Daniel, a semana número 70. Certo. Então eu entendo que seja isso. Nós estamos num hiato, num intervalo, que vai entre a 69ª, 69, e a 70ª, 70, entre essas duas semanas, há um intervalo, onde nós estamos inseridos nele, e quando acabar esse intervalo, ou seja, Deus arrebatar a sua igreja, ele volta a tratar com Israel naqueles 7 anos finais, conforme estão dito lá em Daniel 9. Certo, e como é que vai ser essa volta de relacionamento? Como é que Deus vai tratar Israel? Vai ser algo amigável? Vai ser, já tratei com a igreja aqui, vem cá, vamos aqui, eu vou cuidar agora de você. Como é que vai ser esse relacionamento? Vai começar com um período muito difícil, o pior período que já aconteceu na história do mundo, tanto para Israel como para o mundo todo, que é a grande tribulação, que é a tribulação, 7 anos, mas cuja a segunda metade, ou seja, os últimos 3 anos e meio, que são chamados de grande tribulação, se eu entendo, que Deus vai descarregar a sua ira, né, no mundo em termos gerais, castigando os homens pelos seus pecados, em termos gerais, as nações, mas particularmente Israel, que além de sofrer várias calamidades que vão acontecer no mundo todo, elas, aliás, vão até ser poupadas de algumas delas, mas é outro assunto aqui. Mas Israel, além de sofrer aquele período, ela vai sofrer de uma forma específica por ser altamente perseguida por um personagem que vai surgir, que é o anticristo. Resumindo, 7 anos finais, as últimas 7 anos da história antes de Cristo voltar, o período de muitas dificuldades que vão aumentando. Quando chegar na metade desse período, um certo personagem que tinha feito uma aliança com Israel vai quebrar e vai passar a perseguir ferrenhamente os judeus. Então é o chamado de grande tribulação. Então, com isso, eu entendo que Deus vai esmagar os judeus, no caso amorosamente, no caso daqueles que vão se converter. Muitos vão morrer mesmo na incredulidade. Aliás, Zacarias diz até a cifra. Ele diz que 2/3 vão morrer. 2/3 dos judeus, assim eu entendo, vão morrer durante esse período, e 1/3 vai sobreviver. E esse sobrevivente inteiro, essa fatia inteira, vai se converter. Então Deus vai usar uma grande calamidade, aflição, para realmente humilhar os judeus, e eles se apegarem ao Senhor e vão entender que Cristo é o Messias dele. Certo. Esse terço aí que vai, essa quantidade de judeus que irão sobreviver, os 2/3 vão morrer, o restante fica. Será que tem a ver com o que Paulo fala lá em Romanos, de todo Israel será salvo? Será que esse todo Israel será salvo está ligado a esses sobreviventes? Com certeza. Eu entendo que 1/3 que sobreviver inteiro vai se converter. Então, isso é todo Israel. Imagine se no Brasil hoje acontecesse uma coisa horrível e
70% dos brasileiros morressem. Bufo, ficou um terço, mais ou menos um terço, um pouco mais, 30%. E esse é o Brasil. Uhum. Então, o que é o Brasil hoje? É um terço do que tinha antes, mas é o Brasil inteiro. Perfeito. Então, a mesma coisa que vai ser aplicada ali. Entendi. Bom, pastor, pensando agora em uma parte mais técnica, assim, vamos dizer, eu e você concordamos, e deixar bem claro aqui, que Israel não é a mesma coisa que igreja. São duas coisas distintas, certo? Por que muitos teólogos afirmam que a igreja hoje é o Israel espiritual, ou é o Israel de Deus? Ok. Houve alguns fatores na história da igreja, no comecinho, que levaram a muitos entenderem que Israel tinha acabado como povo de Deus. Um deles, os fatores que aconteceram mesmo, só que a interpretação é errada, mas os fatores existem. Por exemplo, uma conversão maciça de gentios no comecinho da história da igreja. Grande parte dos convertidos eram gentios. Tinha muitos judeus, mas proporcionalmente eram poucos, comparado com os judeus que não se converteram. E muito mais gentios do que judeus se converteram. Então, esse papel dos judeus no começo da história da igreja, gentios crescendo, os judeus diminuindo, o fato deles terem não só negado a Cristo, como continuaram na incredulidade, e as grandes perseguições de Paulo foram movidas por judeus. Né? Eu sei que depois veio a perseguição do Império Romano, é outra história, mas no comecinho da história da igreja, a perseguição era praticamente, exclusivamente da parte dos judeus. Então eles viam isso, os judeus perseguem a Cristo, os judeus são contrários ao povo de Deus hoje, à igreja e tal. Então, isso eu entendo que tenha sido um fator. O templo destruído em 70 depois de Cristo, então acabou o judaísmo ali, analisando dessa forma, acabaram os sacrifícios, sacerdócio, tudo ali, não teve mais. Né? Tudo isso. Além do que, algumas passagens bíblicas que aplicam termos que no Antigo Testamento são ligados aos judeus, aplicam para a igreja hoje. Sim, você vai para 1 Pedro 2:9, ele usa termos que são aplicados aos judeus. Nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. São todos termos que no Antigo Testamento eram aplicados aos judeus, e várias outras passagens também. Então, essa aplicação que o Novo Testamento realmente faz, uma analogia entre o povo de Deus no Antigo Testamento e uma analogia com o povo de Deus hoje, aplicando termos. Então, eu entendo que todos esses fatores foram fazendo com que as pessoas começassem a achar, e Israel acabou. Né? Além disso, uma tendência hermenêutica errada que começou a crescer, que é a questão de alegorização. Então, mais ou menos em meados do século III, 250, por aí, com Orígenes e outros também, começaram a alegorizar a Bíblia. Então, junta todos esses ingredientes aí, mostra que as pessoas começaram a interpretar erradamente. Só que erradamente, porque se eles colocassem, eu estou indo além da tua pergunta, né, esse é o fator que levou eles a acharem isso, mas já solucionando, se eles interpretam a Bíblia, entendem o Antigo Testamento como está dito, e até o Novo, todos esses fatores que eu digo, não vão ser um problema para isso. Perfeito. Se for uma interpretação literal, né, gramatical daquilo que está histórica, não tem como você não dizer que são povos diferentes. São coisas diferentes. Você precisa ir além daquilo que você está lendo para dizer, não, é uma coisa só, hoje está diferente. E quais são os perigos da gente pensar assim, pastor? Daqueles que estão estudando, daqueles que estão ensinando, até mesmo das pessoas que estão ouvindo sobre isso. Quais os perigos essas pessoas incorrem ao ouvir e ao se adaptarem a essa ideia? Isso. Antes de responder a tua pergunta, deixa eu só acrescentar um pouquinho mais do que a gente comentou antes. Depois eu volto para ela. Não esquece da pergunta não, que eu vou esquecer, mas tu me lembra. Mas é interessante. Falando dos fatores que levaram as pessoas a tomar esse rumo, eu até citei que a Bíblia, da questão de usar termos aplicados aos judeus, aplica para a igreja hoje. Então, eu entendo que algumas passagens do Novo Testamento que, se tiradas do contexto, analisadas isoladamente, elas dariam a entender realmente que Israel acabou, que agora o povo de Deus é a igreja, a gente substituiu Israel, judeu nós é que somos os filhos de Abraão, e tudo isso. Então, tem passagens que isoladamente dão a entender isso. Só que a gente não pode esquecer uma coisa importantíssima. Pegando essas passagens, interpretando dessa forma, Israel acabou. Fica um problema muito grande. Como é que a gente interpreta as promessas que foram feitas para o povo? Não pode jogar isso fora. Então, eu reconheço que há uma dificuldade, concordo. Pega essas passagens,
que dão a entender, isso tudo que eu falei não preciso repetir, está aqui, elas dão a entender isso, tá bom. Mas também tem várias outras passagens que têm promessas específicas, não preciso repetir tudo. Como é que combina as duas? É uma dificuldade? É, admito. Porém, será que a melhor alternativa é abandona aquela outra ou reinterpreta, alegoriza tudo? Ah, não é correto. Isso, minha consciência não aceitaria uma coisa dessa. Eu acho que eu estaria transgredindo algo que Deus disse claramente. Então, qual é a melhor solução? Vamos interpretar corretamente. Aliás, você deve saber o que é a analogia da fé. Sim. A Escritura explica a Escritura. A Escritura, ela não se contradiz, nunca. Então, vamos juntar essas duas grandes ideias e tentar harmonizar de uma forma que uma não contradiga a outra. Eu entendo que todos esses termos que Paulo usa, e no Novo Testamento Pedro usou também, tudo isso aplicando para a igreja, etc., etc., o foco é hoje. Na era atual, na atual dispensação, a era da igreja, que é onde eles estavam escrevendo, hoje Deus trata a igreja como seu povo. Então ele faz uma analogia com o que ele fazia com Israel. Mas ele está tratando de hoje. Hoje não tem distinção entre judeu e gentil. Tem não na igreja. Hoje. Mas coloca o foco no hoje. Mas não pode esquecer que haverá o amanhã, que é o que o Antigo Testamento tanto fala. Perfeito. Tudo bem? Ficou claro isso aí, não? Perfeito. Beleza. Ainda lembra da pergunta que eu fiz? Não. Qual é o perigo de uma má interpretação? Isso. Qual é o perigo de se crer nessa interpretação? Tanto daqueles que estudam e das pessoas que estão ouvindo. O perigo, eu volto porque eu comecei a falar no comecinho da nossa conversa aqui, do nosso bate-papo. O perigo é que, na base disso, existe uma hermenêutica errada. Você está interpretando a Bíblia erradamente e você vai abrir mão ou negligenciar muitas promessas que Deus fez e vai cumprir. Isso eu entendo que pode afetar o nosso relacionamento com o próprio Deus. Porque só enfatizando um pouquinho mais o que eu já coloquei no início, se Deus prometeu uma coisa para Israel e vai cumprir de outra forma com outro povo, tudo diferente, como é que a gente garante que ele vai cumprir com a gente o que ele promete? Entenderam? Então, se quando diz que nós vamos ter um corpo igual ao de Cristo e várias outras promessas, não, vai ver que não é igual. Esse corpo não é um corpo físico, é um corpo espiritual, não é físico não, igual ao de Cristo. Aliás, Cristo ressuscitou, mas hoje ele não tem mais um corpo, ele ficou etéreo e tal. Não parece absurdo? Parece. Interessante. Então, por que essas passagens que dizem claramente que Cristo tem um corpo físico hoje, que eu sei que é espiritual num certo sentido também, mas não elimina o fato que é físico, mas tem matéria, óbvio, e nós vamos ter um corpo igual ao dele, material físico, sim, todas essas promessas vão ser cumpridas literalmente, e ele vai voltar, e ele vai fazer isso, quando ele voltar literalmente, ele vem fisicamente. Se a gente crê em tudo isso fisicamente, por que não aplica isso para as demais profecias? Ou, dizendo de outra forma, se a gente acha que aquelas promessas foram cumpridas alegoricamente, se a gente for aplicar isso hoje, Cristo vai voltar alegoricamente, o corpo alegoricamente, tudo isso. É um perigo. Fora outras coisas que não tem nada, que nem tem a ver com escatologia. Aliás, que tem a ver também, mas, por exemplo, quando fala Tribunal de Cristo, nós vamos prestar conta de tudo aquilo que fizemos. Como é que a gente sabe que realmente vai ser assim? Se tudo pode ser interpretado de uma forma tão alegórica, tão figurada, vai ser tudo diferente. A gente perde as bases. O relacionamento humano não é assim. Imagine se você, com a Valéria, se ela diz uma coisa para você e você faz outra coisa totalmente diferente, e você diz, não, Valéria, o que eu entendi que você pediu não foi para ir para o supermercado, foi para eu pensar numa comida, pensar no jantar, e o jantar está pronto. Ele dizer, Leandro, você acha que eu estou brincando quando eu pedi para você ir no supermercado? Eu estou falando um exemplo bem pequeno, mas é verdade. Entendeu? Nossa comunicação envolve literalidade, envolve você confiar no que o outro diz. Eu estou dando um exemplo bem pequeno, mas podia dizer vários outros. Enfim, aplica isso para Deus. É grave. Exatamente. Partindo quase para o final, pastor, já estamos aqui quase terminando o nosso tempo de conversa. Com relação à nova aliança, nós tocamos um pouco no assunto, o senhor falou um pouco no início, enquanto estávamos no andamento, mas qual é a relação entre a nova aliança e a restauração de Israel?
como é que as duas podem ser relacionadas entre si, e se há alguma relação entre elas, se a nova aliança tem a ver com a restauração, se a nova aliança ela diz que Deus vai voltar a tratar com o povo, como é que a gente relaciona as duas coisas? Tem tudo a ver, porque a nova aliança fala da conversão dos judeus. A nova aliança é exatamente isso. Como os judeus falharam na antiga aliança, a aliança mosaica, eles falharam, eles não podiam agradar a Deus por si próprios, a nova aliança diz que Deus vai colocar a lei no coração deles. Então, Deus vai transformar a mente deles de tal forma que eles vão querer fazer a vontade de Deus. Né? Então, está ligado com a conversão deles. Então, como já comentamos, um fato muito importante no restauracionismo é que Israel vai se converter em massa. E vai ser a aplicação da nova aliança, que vai coincidir com a aplicação de todas as demais para os judeus. Ou seja, o judeu hoje não usufrui plenamente nem da aliança abraâmica, nem da aliança davídica. Ele não usufrui. Israel como um povo, a nação de Israel, não usufrui. Mas vai coincidir. Quando Cristo voltar e eles se converterem e vão reinar com Cristo aqui, todas as alianças vão ser aplicadas ali. Eles vão usufruir todas elas conjuntamente. A nova aliança, então, diz respeito a eles olharem para Jesus e reconhecerem aquilo que eles não reconheceram há um pouco mais de 2000 anos atrás. Tem a ver, a aliança diretamente é prometida que eles vão, como falei, um coração transformado, que vão ter comunhão com Deus e vão agradá-lo. Claro que na base disso está o aceitar a Cristo. Sem aceitar a Cristo é impossível isso acontecer. A aceitação a Cristo é o meio pelo qual Deus vai dar vai cumprir a nova aliança. Oi? Vai cumprir a nova aliança para o povo. Está atreladíssimo com a aceitação a Cristo. Perfeito, perfeito. Ao olhar para o contexto, pastor, evangélico, de ensino e seminários, o que o senhor tem estudado esse assunto há algum tempinho, mas como é que o senhor enxerga a perspectiva hoje das igrejas do Brasil, as igrejas brasileiras, sobre esse assunto? Será que elas estão dando a importância devida a esse assunto? Ou é algo que fica muito lá embaixo e fala muito sobre outras coisas e deixam Israel de lado? Por que eu pergunto isso? Porque nós falamos inicialmente que Israel tem a sua importância. Israel ela vai ser uma potência no futuro. Jesus ele vai reinar em Israel. Então, como é que o senhor avalia esse assunto nas igrejas brasileiras onde o senhor está? É pouco falado, muito falado, pouca importância, muita importância? Olha, eu não sei te dar essa resposta a nível mais acurado. Por quê? Porque eu não sei como é que está a situação das igrejas no Brasil em relação a esse assunto. Não é uma área de pesquisa minha, não é uma área de estudo, eu não sei. Agora, dentro do que está ao nosso redor, novamente, não fazendo uma pesquisa mais acurada, mas em termos gerais, o que eu vejo é que a grande corrente é diminuir o papel de Israel. Isso eu tenho sentido isso ao meu redor, por assim dizer, não deu nada aí. É porque eu vejo às vezes por que eu fiz essa pergunta? É porque às vezes eu vejo igrejas dando ênfase demais em Israel, falando sobre Israel, ensinando sobre Israel, colocando, não que ela não seja importante, mas colocando Israel assim em um patamar, em um nível alto. E em outras áreas, né, Israel é bem colocado lá embaixo e tal, se fala muito pouco sobre a ação de Deus, fala-se muito pouco sobre como através de Israel os outros povos foram abençoados, e há talvez uma falta, às vezes até de respeito, vamos dizer assim, com o povo que Deus escolheu. Então, mais uma vez trazendo a importância do que falamos agora no início, né? É importante falarmos desse assunto porque está nos planos de Deus. Deus tem os seus planos e ele vai cumprir os seus planos, e Israel está dentro dos planos do Senhor. Pensando e indo para o final, pastor, quais as suas últimas considerações sobre o assunto? Sim. Deixa eu só te interromper aqui para acrescentar um pouquinho na minha resposta. Vai. Né? Porque eu tinha dito que eu não sei como é a situação em termos gerais, que eu não tenho visto. Porém, dentro do mesmo raciocínio que eu usei quando você me perguntou sobre como é que foi no começo da história da igreja, o que as igrejas pensavam sobre Israel. E eu respondi dizendo, olha, eu não sei exatamente o que as igrejas pensavam, mas a gente pode deduzir
pelo que os pais da igreja diziam, os estudiosos, os eruditos e tal. Então, pegando o mesmo ponto, o mesmo princípio, o que a gente vê hoje dentro da liderança dos eruditos evangélicos hoje, que estão muito na mídia, são muito influentes, que ditam a opinião, assim, que tem muita influência nas igrejas, muitos deles são milenistas. Então, eu assumo que as igrejas que os ouvem, ou crentes de qualquer igreja que os ouvem, etc., vão ser influenciados a diminuir o papel de Israel. Então, analisando pelo que a gente ouve na mídia, em termos de pregações, considerando que muitos dos que estão na mídia, de ponta mesmo, são amilenistas, eu entendo que, no geral, a corrente seja essa. E mesmo dos que não são amilenistas, ou seja, são pré-milenistas, como eu te falei antes, só reiterando, eu lamento ver uma tendência de diminuir o papel de Israel. Agora, você tinha falado, uma ênfase exagerada em Israel também seria errado, né? Colocar Israel, quase como Israel fosse santo hoje. Não. Hoje a nação de Israel é a nação ímpia, no sentido de que não tem comunhão com Deus. Então alguns vão se arrepiar ao ouvir isso, mas desculpa. Mas se ele não é salvo, é o quê? Entendeu? Verdade. A nação, analisando friamente hoje, não considerando a eleição, enfim, não considerando isso, a nação hoje é uma nação de ímpios. A maioria deles, exceto os que se converteram. Perfeito, pastor. Perfeito. É importante a gente... Desculpa eu ter te interrompido aí. Não, fica à vontade. A gente precisa pontuar essa... Ele falhou. Falei. Tá falhando. E agora? Voltou. Mal contato, eu acho. Eu acho que é. Mas é importante nós enfatizarmos isso, de que deve-se haver um equilíbrio. Israel não é santo, santíssimo, mas também não é algo para nós rebaixarmos ou tratarmos com desdém essa noção. A gente precisa olhar para o papel dela, olhar na história e ver que ela teve sua importância e ainda tem importância nos dias de hoje. Mas também não crê em Jesus. Assim como aqueles que ainda não têm Jesus Cristo como Salvador, eles precisam de Jesus para serem restaurados. E para terminar o nosso tempo, pastor, de conversa, quais as suas últimas considerações, os seus últimos pensamentos sobre o assunto? Que é um assunto muito vibrante. Aliás, é até estranho falar de Israel dessa forma, né, dizendo que é uma nação de pessoas que são ímpias, mas porque a gente vê debaixo da eleição de Deus, a gente vê de uma forma muito especial. Então, como você mesmo colocou, analisar Israel e o que tem acontecido lá e os judeus de uma forma muito carinhosa. Esse é o ponto. Sim. Aliás, é por isso que igrejas fazem missões para judeus. Por quê? Porque reconhece que eles precisam da salvação, como você bem colocou. Não são salvos por serem judeus. Mas considerações finais, eu diria, valorizar muito, ficar atento. Inclusive, muitas descobertas arqueológicas têm sido feitas recentemente. No YouTube você tem canais excelentes que falam disso. E isso é bom não só para nós vermos o papel de Israel no plano de Deus, Jerusalém, de forma muito especial, mas também para vermos confirmações bíblicas de quem são os judeus. Um parênteses aqui para concluir. Não sei se você sabia disso, ou talvez alguns não saibam, que até poucas décadas atrás, várias décadas atrás, duvidavam da existência de Davi. Como é que pode? Eruditos, a erudição dizia que Davi não existiu. Mas quando começou a haver provas de que existia o personagem Davi, vai ver que ele era um líder tribal, um líder de um grupinho ali sem expressão. Aí depois, quando foram surgindo mais provas arqueológicas, não foi de um líder tribal de um povo sem grande proeminência. Não, quando foram surgindo provas, aí isso calou a boca deles. E tudo isso corrobora o que a Bíblia já dizia. Então, fechando aqui, fiquemos atentos ao que tem acontecido, porque isso não só revigora nossa confiança no Senhor, que fez promessas a Israel e está preparando o cenário para ser cumprida, revigora nossa confiança nele e nas promessas dele, mas também confirma o que a palavra dele já diz. Então fortalece até a nossa fé no sentido de ver, porque a gente já sabe que a Bíblia é verdadeira, mas é tão bom quando nós vemos provas mesmo palpáveis da sua veracidade. Enfim, fiquemos atentos a esse assunto, ao que está acontecendo hoje, nesses níveis que eu tenho falado, e a gente só tem a crescer no conhecimento da palavra de Deus e do Deus da palavra.
Amém, amém, pastor. Pastor Kelso, muito obrigado pelo tempo investido em nos abençoar, em estar mais uma vez aqui conosco nesse primeiro ano, e que Deus abençoe o senhor, continue lhe usando no avanço do reino, continue fazendo com que as pessoas sejam abençoadas por meio do senhor, da sua família, e o meu desejo é que todos nós cresçamos na graça e no conhecimento, e principalmente em entender melhor sobre esse assunto. Então, fica aqui o meu forte abraço, Deus abençoe, um abraço na família, e vamos lá, vamos continuar fazendo o que Deus nos chamou para fazer, que é falar de Jesus e a tentar abrir os olhos das pessoas para a verdade, porque só a verdade dele pode transformar e libertar essas pessoas, pastor. Amém. Forte abraço, pastor. Amém, abração, que Cristo nos abençoe ricamente. Amém. Valeu.